Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Pedimos ao Senhor da Vida que abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre espiritismo e cristianismo. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, mande seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa de hoje, mais um Além do Arco-Íris, temos as agradáveis presenças, as participações de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Alô, amigos, eu sou Sidney Fernandes, obrigado, Té Oliveira, e vamos para a leitura do meu artigo O que faria Jesus? A maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade foi protagonizada por Jesus. As claridades por ele trazidas, sobretudo seus exemplos e atos, constituem seguro roteiro de aperfeiçoamento da vida terrestre. O semeador, contudo, sabia que, não obstante os longos preparativos, a colheita não seria breve. Jesus convocou o espírito luminoso, enérgico de Paulo de Tarso. Graças à sua fibra, dedicação, fidelidade e determinação, a mensagem cristã espalhou-se por todo o Mediterrâneo, ganhando contornos de universalidade. Nós vemos aí, mais uma vez, que Jesus contou com o extraordinário trabalho desenvolvido por Paulo, por filósofos, homens de grande saber, emissários que vieram coadjuvar a grande obra, e eles constataram, logo de início, um constante, gradativo afastamento da mensagem cristã. Mas o ideal cristão é denunciado muito simples. Ensina André Luiz que com 10 minutos de leitura do Evangelho, teremos um roteiro para toda a vida. E esses minutos poderiam ser reduzidos ainda mais, a apenas alguns segundos, diante de um maravilhoso enunciado. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Um dos textos mais maravilhosos de Richard Simonetti, que depois tornou-se palestra e capítulo de um dos seus livros, denominou-se Função Social do Evangelho. Nesse trabalho, Função Social do Evangelho, Richard destaca o objetivo de restabelecer os valores do Cristo e superar a indiferença dos homens em relação aos textos evangélicos, isto é, resgatar aquele afastamento que lá atrás foi constatado pelos homens de saber da criatura humana em relação aos ditames do Cristo. Então, agora seria o caso de nós perguntarmos, segundo o texto de Richard Simonetti, como restabelecer os valores do Cristo? Como superar a indiferença dos homens? Fazendo a mesma pergunta: o que faria Jesus se estivesse em meus passos? Dentro dessa linha de pensamento e diante da grandiosidade da mensagem cristã, será o caso de seguirmos essa norma como referência e, dessa forma, vamos questionar a nós mesmos com perguntas assim. Carlos Eduardo Luz, agora é você que vai estar na Berlinda e vai nos dar a resposta de como resgatar a mensagem do Cristo. Como podemos saber, Carlos, se está acontecendo dentro de nós a transformação da moral íntima? Sidney e caro ouvinte, como você bem disse, o Evangelho é coisa simples, né? E os indicadores também são coisas simples. O que fica complicado é exatamente o pôr em prática, né? Então, medimos o nosso progresso evolutivo pela verificação da melhoria do nosso proceder.
E assim poderemos constatar esse progresso ao verificarmos em nossa intimidade se estamos mudando para melhor, vencendo nossas imperfeições. Mas, Então, o Carlos, Evangelho é uma maneira de fazer essa limpeza da nossa alma, do nosso ser profundo, eliminar os resquícios que nós trazemos ainda dos reinos inferiores da natureza, que é a animalidade, né? Então, o rancor, o ódio, a vingança, esses sentimentos inferiores, a gente tem que tirar. Mas é um processo dolorido, é um processo demorado, é um processo trabalhoso, né? Mas é um processo simples, bastando o nosso empenho, o nosso esforço e o nosso estudo do Evangelho de Jesus e a seguir a sua colocação em prática. Carlos, você deu aí algumas dicas práticas para nós, mas ainda assim nós estamos ainda dentro da teoria. Como fazer com que o evangelho entre dentro de nós? Como nós vamos saber, eu vou repetir a pergunta anterior, se está acontecendo mesmo a nossa transformação moral? Você tem assim algum exemplo mais prático para que os nossos ouvintes efetivamente entendam o caminho para esse balanço a que você se referiu, Carlos? Então, Sidney, vamos pensar assim, vamos colocar um passo a passo nesse nosso processo evolutivo. Nós vamos começar do começo, começar com pouco. Devemos verificar, entre outros itens, se já conseguimos superar a irritação e o ressentimento. Esses são objetivos básicos a serem conseguidos em termos de moral cristã. Mas isso não é fácil, Carlos. Eu Mas é quero saber. simples e é um objetivo. Eu quero, desculpe a insistência, mas eu quero que você nos mostre caminhos mais práticos. Como vamos fazer isso, Carlos? Então, em termos mais práticos ainda, verificando se somos hoje criaturas melhores do que fomos ontem, em termos de relacionamento humano. Se a gente está ampliando o nosso leque de relacionamento humano, se a gente está cada vez mais se enturmando mais, se relacionando melhor com as pessoas, é um excelente indicativo que nós estamos vivenciando o Evangelho, que nós estamos eliminando as nossas arestas, que essa nossa agressividade, essas nossas arestas, é que ferem o nosso semelhante, é que afastam de nós as pessoas. Então, a partir da hora que a gente vai eliminando essas arestas, nos tornando pessoas mais agradáveis ao nosso próximo, nós com certeza estamos progredindo, estamos evoluindo. Aí você vai dizer, eu sei, mas não é fácil, né? Não é fácil. Jesus há 2000 anos, ele ensinou isso aí, e os seus seguidores vêm ensinando e falando disso. Veio o Espiritismo há mais de 100 anos, né? Falando disso aí, e é muito difícil a gente colocar em prática no dia a dia. Mas esse é o caminho. Essa é a maneira de chegar a Deus. É o caminho que Jesus ensina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse eu é o seu evangelho, é o seu ensinamento. Então não tem outro jeito de seguir, de chegar a Deus, a não ser por Jesus, ou seja, a não ser pela prática dos seus ensinamentos na letra do Evangelho. O Carlos, você me faz lembrar uma questão de O Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos traz assim uma espécie de roteiro seguro, que é aquele balanço que devemos fazer diariamente na noite, nas nossas orações, para saber se a gente melhorou um pouco melhor em relação ao dia anterior. Agora, Carlos, essa melhoria, esse balanço para saber se estamos caminhando, se a transformação está acontecendo, nós poderíamos dizer que esse é o objetivo principal de estarmos encarnados aqui no planeta Terra? Nos melhorarmos como seres humanos que somos, Sidney.
Esse é o objetivo de estarmos encarnados aqui no planeta Terra. Assim sendo, poderemos questionar a nós mesmos que, se formos chamados à espiritualidade agora, voltaremos melhores do que chegamos? Essa pergunta nós fazemos a nós mesmos. E você também citou o Santo Agostinho, né? O seu exame de consciência que ele fazia ao se deitar, né? Fazendo uma checagem nos seus pensamentos, palavras e atitudes durante aquele dia e refletindo sobre o que ele poderia fazer melhor ou se ele agiu de maneira contrária aos ensinamentos de Jesus. Então, esse exame de consciência, essa reflexão noturna, antes da oração noturna de dormir, ele é muito importante. E esse indicador de estarmos, que se formos chamados à espiritualidade, temos que apresentar a nossa meta evolutiva, né? E se nós realmente cumprimos essa meta. Ô Carlos, você ficou pesado aí quando você falou que se fôssemos chamados à espiritualidade agora, eu não pretendo morrer já não, Carlos. Você pegou firme aí agora, parece que parece praticamente exigindo que a gente tome providências urgentes para melhoria nossa. Porque, Carlos, pelo amor de Deus, há pessoas à nossa volta que tiram a gente do sério, Carlos. E aí vem aquela dificuldade para a gente cumprir esse objetivo a que você se referiu. Nesses casos aí, Carlos, nós não estaremos plenamente justificados, como dizem as pessoas aí, se a gente soltasse os cachorros em cima dessas pessoas, Carlos? A palavra soltar os cachorros, ela é metafórica também, viu, Sidney? Mas ela é bastante representativa do que vai dentro de nós, da agressividade, a fera que existe dentro de cada um de nós. Né? Então, soltar o cachorro nunca é a solução proposta por Jesus, que é sempre da reflexão, de ir pela inteligência, enfrentar situações de agressividade pela inteligência, né? Usar a inteligência, usar a diplomacia e não a pólvora, como alguém já disse um dia aí. Então, nesse caso aí, em momentos que a pessoa, né, nos provocam, nos levam a tirar fora do sério, como você disse, é que devemos exercitar o aprendizado do Evangelho, praticando o que nós aprendemos na letra do mesmo. Então, é nessa hora que a gente tem que praticar. A gente aprende o Evangelho, não é para achar bonito na hora que alguém faz uma palestra, ou ficar emocionado na hora que lê um livro. Não, a gente aprende o Evangelho para, na hora em que nós somos incitados, provocados, levados a uma situação de confronto, nós agirmos com inteligência, com mansuetude, superando, então, comportamentos de agressividade por comportamentos superiores de humanidade, de inteligência, né? No trato dos conflitos eventuais que nós possamos encontrar. Ô, Carlos, dá a impressão que você está falando com alguém que já foi canonizado, né? Porque, pelo amor de Deus, como é que um ser humano de evolução mediana, como é que vai se exigir que ele se comporte como Jesus, que é o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra, de um altíssimo nível evolutivo? Não é exigir demais, não, Carlos? Não é que a gente tem que agir, né, como Jesus, ter o grau de evolução de Jesus, o discernimento, né, a capacidade de amor que ele tem, que isso aí realmente nós estamos muito longe de ser o que ele é. Mas Jesus nos ensina em seu Evangelho os motivos lógicos da vantagem de termos um comportamento pacífico em qualquer situação, né? Nós somos seres humanos, recém-saídos da animalidade. Então, estamos ainda experimentando agir com humanidade. E antes de nós pensarmos na perfeição da angelitude, a gente tem que assumir a nossa humanidade. E para assumir a nossa humanidade, nós devemos deixar para trás um modo de agir
de natureza inferior que nós somos um dia. E que ainda temos dentro de nós, nos puxando o comportamento, né, nos provocando a ações, né, palavras e pensamentos, ainda com agressividade, com violência. Então, é eliminar isso aí, realmente assumirmos a nossa natureza humana, a nossa condição humana, não só como indivíduos, mas também como coletividades, como equipes de trabalho, né, trabalhar isso de maneira conjunta, buscando então um servir ao outro e exercitar continuamente o ensinamento de Jesus. Carlos, não sei não, porque você está dizendo que nós temos que agir como Jesus agiria em nosso lugar. Mas, Carlos, o próprio Jesus, em dado momento, não perdeu a paciência e partiu para a violência contra os vendilhões do templo? Como é que você explica isso? Essa sua explicação foi bastante interessante. É uma contradição, mas essa contradição ela é aparente, viu, Sidney? A letra das Escrituras deve ser analisada em seu contexto, e ainda considerando que o que temos delas é a cópia da cópia de um original que se perdeu na noite dos tempos. Então, o contexto de todo o ensinamento de Jesus é resolver de maneira pacífica, usando a inteligência, sempre perdoando as ofensas, sempre contornando as situações, levando o nosso opositor a perceber que não é bom para ele agir dessa maneira. E, de repente, vem dentro do Evangelho um texto falando que Jesus derrubava dentro do templo as bancadas em que eram ofertados as pombas, os produtos que eram vendidos ali para o uso nos rituais do templo. Então, Jesus, com certeza, ele deve ter condenado esse tipo de situação, mas quem descreveu isso aí, e que constou depois do texto do Evangelho, realmente deve ter acontecido um ruído na informação. Não, pelo contexto geral do Evangelho de Jesus, esse não seria o comportamento de Jesus. Nós temos 1000 outros comportamentos dele agindo de maneira pacífica e inteligente, e um deles agindo dessa maneira aí. Então, quer dizer, se usar o pensamento de Kardec, né, como nós já falamos em outro programa, de separar o joio do trigo, essa informação aí dos vendilhões do tempo ficaria fora, né? Não seria considerada porque está contra o contexto geral dos ensinamentos de Jesus. Então, com certeza, Jesus não disse, ou se disse, não foi exatamente, a coisa não aconteceu dessa maneira. Eu concordo com você, Carlos. Para mim, essa passagem é apócrifa. Jamais Jesus sairia da sua moral para esbravejar, para ser agressivo e violento. Mesmo porque aquele pessoal que estava ali estava até inaugurando o câmbio, né? Eles estavam ali até trocando o dinheiro de muitas pessoas que vinham de longe, ou vendendo pequenos animais para o sacrifício, o que era comum nos templos judaicos daquela época. Então, jamais Jesus agiria daquela forma, né? Eu concordo com você, Carlos. Agora, Carlos, algumas pessoas que estão nos ouvindo provavelmente vão discordar de nós, porque eles vão dizer que se está na Bíblia, é certo, porque a Bíblia, segundo eles, é a palavra de Deus. O que você acha disso? Assim, a escola que nós aprendemos o Espiritismo, que é a escola de Richard Simonetti, Hernani Guimarães Andrade também, ela não fala assim, né? Richard, várias vezes, ele ensinava que a Bíblia é de inspiração divina, mas escrita pelos homens, e assim sujeita aos enganos desses. Então, é uma inspiração. A maneira como constou depois no texto e como foi registrada, aí é a imperfeição dos homens, quando consta alguma informação que não tinha na inspiração original, no texto original. Então, Carlos, a Bíblia não é um livro,
não é a palavra de Deus, o texto de Deus. Ele é um livro de inspiração divina, né? Que tem muita coisa bonita, muita coisa boa, muito texto realmente de altíssima inspiração, mas tem também, mas consta dela também a imperfeição do ser humano na sua redação, no seu registro. E é como você falou lá atrás, né? O Evangelho é cópia da cópia da cópia, né? E existe até um livro chamado O que Jesus disse e o que Jesus não disse, exatamente para mostrar que o problema da inserção, ou com a má fé, ou por ignorância, ou por tradução indevida, acabou colocando nas palavras, nos gestos, nas atitudes de Jesus, coisas que não poderiam condizer com a sua moral. Agora, Carlos, estamos chegando ao final do programa. Você tem algum outro exemplo dado pelo Evangelho de Jesus para servir de referência para nós? Ah, sim, Sidney. Pedro, o apóstolo, que mostrou em sua biografia a forma de interiorizar os ensinamentos de Jesus e mostrar pelo martírio a sua prova final de aprendizado na grande escola da vida. É interessante que a gente vê a vida de Pedro, né? No começo ele era até caricato, né? O erro dele, ele pensava em Jesus como o libertador do povo hebreu do domínio romano, né? E então pensava em Jesus como sendo o representante do poder do Deus dos exércitos que libertaria, né? Que massacraria os inimigos de Israel. Depois ele foi aprendendo, né? Ao longo dos ensinamentos de Jesus, na crucificação de Jesus, ele percebeu recebeu a grande lição de que o reino de Jesus não era realmente esse desse mundo, era do plano espiritual, né? E teve ao longo da sua vida todo esse tempo para internalizar esse ensinamento, e muitas vezes ele errou, né? Consta nos textos do Evangelho os erros dele, e ele acabou então por a gente vê o progresso ao longo da sua vida, e no fim ele foi martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo, demonstrando a sua fé plena no ensinamento de Jesus e o aprendizado que ele teve naquela encarnação, incorporando em si o ensinamento do Evangelho de uma maneira exemplar. Mas só o Pedro deu essa prova, Carlos? Não. Vamos pensar que todos os outros apóstolos foram martirizados. Até João foi, mas não acabou milagrosamente, entre aspas, né? Ele foi mergulhado em óleo quente e saiu rejuvenescido segundo o texto, né? Que consta isso. Mas todos os apóstolos, eles acabaram em martírio, e o martírio, então, é a aprovação da sua fé. Alguém que vai para o martírio, né, defendendo o seu ideal, a sua fé, é porque realmente ele tomou a sério aquele ensinamento e vivenciou aquilo e cumpriu a missão, incorporando dentro de si o proceder ensinado por Jesus. Muito bem, Carlos. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado. Esse assunto é muito importante e eu acho que até merece um outro programa com esse tema. Muito obrigado a todos os ouvintes. Eu devolvo agora para Theo Oliveira para o encerramento. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos acompanhou até agora em mais um programa Além do Arco-Íris. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam conosco. Na próxima semana estaremos de volta. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.